Eu queria começar contando uma história curiosa, que é a seguinte. Uma vez um discípulo perguntou a Confúcio, disse assim, essas histórias de Confúcio são todas mentirosas, né? Mas o discípulo disse assim, olha, mestre, eu terei que falar em público. E como fazer para agradar? Né? Tenho que falar em público e preciso agradar a minha plateia. Como é que eu faço para agradar a plateia? E Confúcio olhou para ele e disse assim, seja breve. Foi a única coisa que ele disse, né? Então eu espero fazer como exatamente esse discípulo, né? Ser breve para ver se consigo agradar a plateia. Nós tivemos aqui brilhantes palestras, brilhantes apresentações, e eu não quero tomar o tempo de vocês com a minha apresentação. Eu queria apresentar uma visão aqui, talvez um pouco diferente, mas que vai casar também com as visões que já foram apresentadas aqui, porque é uma visão do direito processual. Ela não é uma visão do direito material. Até então, nós tivemos muitas visões aqui de direito material, né? E uma do professor Irineu, que ele, além de ter a visão sociológica, tem uma visão também jurídica muito interessante. Eu acho que a convivência conosco fez com que o Irineu se tornasse um jurista sem a formação jurídica. Então, nós tivemos diversas visões de direito material, mas de direito processual, até agora, acredito que não se teve essa visão, esse foco específico no direito processual. E é sobre ele que eu queria falar agora, nesse momento. Eu queria fazer algumas perguntas aqui a vocês, antes de propriamente tratar da questão. Veja bem, do ponto de vista processual, é possível, por exemplo, um juiz determinar que se apague o rastro, esse virtual? É possível determinar isso, que se apague o tal do rastro virtual, falado aqui pelo professor Adalberto, falado aqui pelo professor Irineu? Dá para fazer isso? Um juiz pode determinar isso? Do ponto de vista estritamente processual, um juiz pode determinar, impedir que alguém vá com máscara para uma manifestação pública? O juiz pode impedir que alguém vá com máscara para uma manifestação pública? Do ponto de vista estritamente processual, um juiz pode determinar que uma conta do Facebook deixe de expor que um ex-jogador de futebol e um apresentador de TV possuem um caso? Não estou dizendo o time nem o jogador, viu, professor Irineu? Eu sei o time da Vossa Excelência, não estou nem... É possível que um juiz determine, por exemplo, a uma revista que não publique que um certo cantor tem o vírus HIV? Um juiz pode determinar, por exemplo, que uma emissora de TV ela não apresente no seu jornal da noite resultados de uma interceptação telefônica ou até de dados e que podem comprometer um desembargador, um político, lembrando que esse caso se tratava de um processo com segredo de justiça. Mas a rede de TV teve acesso a isso. E o juiz pode determinar que ela não publique isso, que ela não divulgue isso, essas informações? Do ponto de vista estritamente processual, pode-se fazer isso? Pode um juiz determinar, por exemplo, que uma tal Casa das Rosas não realize um show de madrugada na virada cultural, porque vai gerar um desassossego nos vizinhos? Esse é um problema meu, é porque eu sou vizinho da Casa das Rosas. O juiz pode fazer isso? Do ponto de vista estritamente processual, dá para fazer isso? É isso que eu quero conversar com os senhores. Se um juiz pode fazer isso, se ele pode se adiantar, se antes do ilícito ocorrer, ele pode fazer isso. Independentemente de se é ou não ilícito propriamente, independentemente do direito material em si, dá para fazer isso? É possível controlar previamente a expressão? Eu posso impedir alguém de se expressar, de informar, de divulgar antes que isso aconteça? Para proteger um eventual direito à privacidade, por exemplo? Pode o juiz fazer isso? Há um aspecto que é muito importante para começar essa conversa nossa aqui. Nós temos um artigo na Constituição Federal, que é o artigo 5º, inciso 35 da Constituição.
E esse dispositivo, durante muito tempo se falou que ele previa o tal do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Mas não é só isso. Esse dispositivo não só prevê a inafastabilidade da jurisdição. Esse dispositivo prevê algo muito maior que isso. Esse dispositivo prevê o chamado direito fundamental a uma jurisdição efetiva. Todos nós, eu, você, até o torcedor do ABC de Natal, tem o direito fundamental à jurisdição efetiva. Todos temos esse direito. E o que significa isso, afinal de contas, dizer que há o direito a uma jurisdição efetiva? Porque é diferente de dizer que há o direito a uma jurisdição. Direito a uma jurisdição efetiva significa algo maior do que direito a que o Estado diga o direito. Jurisdição quer dizer jurisdictio, dizer o direito. Mas não é só isso. Nós não temos direito apenas a isso. Do que se trata a efetividade? O que é, afinal de contas, a tal da efetividade? Quando se fala em efetividade, tem muita gente que pensa logo em celeridade, pressa, rapidez. Sim, porque justiça lenta não é justiça, todo mundo sabe disso. Mas será que efetividade é só isso? Justiça rápida? Eu costumo dizer o seguinte, que efetividade pressupõe, de um lado pressupõe um binômio entre segurança e celeridade. Então você tem que ter segurança e celeridade, de um lado. Segurança e duração razoável. E do outro pressupõe a chamada máxima coincidência. O que é a máxima coincidência? A máxima coincidência é o resultado mais próximo possível do direito material. Então, quando a jurisdição alcança um resultado mais próximo possível do direito material, eu tenho uma chamada máxima coincidência. Veja, há uma frase de Chiovenda que ficou famosa e que pode ser usada aqui, que é muito interessante, que ele diz mais ou menos assim, ó. O direito deve dar a quem tem direito tudo aquilo e precisamente aquilo a que faz jus. Tudo aquilo e precisamente aquilo. Se eu quero proteger a minha privacidade, eu não quero dinheiro, eu quero proteger a minha privacidade. Eu não quero trocar isto por dinheiro, eu não quero uma indenização. E o direito deve me dar, o Estado deve me dar tudo aquilo e precisamente aquilo que eu faço jus. Isso é efetividade, e não apenas rapidez, e não apenas celeridade, como muita gente pensa. Mas como conseguir essa tal dessa efetividade? Afinal de contas, como obter essa efetividade? Há uma coisa que me parece fundamental aqui. Ao prever a Constituição o direito fundamental à jurisdição efetiva, no artigo 5º, inciso 35, ela dá ao juiz a possibilidade de adaptar a técnica processual ao perfil do direito material. O juiz não pode estar preso a regras engessadas, previamente estabelecidas, sem levar em conta o perfil do direito material. Especialmente na sociedade da informação. Depois de tudo isso que se falou aqui, Big Data e etc., veja, um juiz engessado, sem poder adaptar a técnica processual, jamais conseguirá obter algum êxito. Então, quando se fala de efetividade, se deve pensar o seguinte: ao juiz, a Constituição autoriza que adapte a técnica processual ao perfil do direito material, de acordo com as circunstâncias. Um exemplo muito claro disso nós vamos encontrar nos artigos 461 e 461-A do CPC, a chamada tutela específica. A tutela específica de obrigação de fazer ou de não fazer e de entrega de coisa, que está no 461, que está no 461-A, é um exemplo muito claro dessa visão de direito fundamental à jurisdição efetiva e da possibilidade do juiz adaptar a técnica processual ao perfil do direito material. Esses dois artigos eles são tão importantes para o nosso código atual que, para vocês terem uma ideia, tem um autor chamado Daniel Mitidiero que diz que quando eles entraram em vigor, o Código Buzaide foi revogado. Daniel Mitidiero diz assim: o Código Buzaide foi revogado com os artigos 461 e 461-A. Na verdade, o primeiro que surgiu foi o 461, aliás, inspirado até no artigo 84 do CDC,
E o 461 surgiu lá em 94. E na visão do Daniel Mitidiero, o Código Buzaide ali foi revogado. Há dois pilares do processo civil que desapareceram com o 461 e o 461-A. O primeiro dele, o tal do princípio da congruência. O princípio da congruência significa dizer que tem que haver uma correlação entre o pedido do autor e o dispositivo da sentença. Mas se a gente olhar para esses dois dispositivos, a congruência está absolutamente relativizada. Por quê? Porque no 461 e no 461-A, autoriza-se ao juiz converter a tutela específica em resultado prático equivalente ou em perdas e danos. E isso pode se fazer independentemente de requerimento, embora na prática se faça normalmente a requerimento. O 461 e o 461-A autorizam o juiz a determinar uma série de medidas, como multa, busca e apreensão, desfazimento de obras, remoção de pessoas ou coisas, etc. Medidas que são para o cumprimento da tutela específica ou o resultado prático equivalente, sem que haja pedido, sem que se peça, sem que se requeira. O juiz pode agir de ofício. Na verdade, percebam o seguinte: o juiz, com base no 461 e no 461-A, ele vai encontrar a técnica mais adequada ao perfil daquele direito. Uma vez eu estava dando uma aula no Poder Judiciário, na Justiça do Trabalho, e uma juíza me perguntou uma coisa muito curiosa. Ela disse o seguinte: foi feito um pedido de reintegração. E eu deferi essa reintegração. Mas aconteceu o seguinte: para reintegrar essa pessoa, a empresa tinha que se modificar, porque ela tinha uma deficiência física. E aí vinha a pergunta dela: eu posso determinar à empresa que se altere, se modifique, para poder reintegrar aquela pessoa em razão da deficiência física, se não houve pedido para isso? Na verdade, o 461 e o 461-A autorizam o juiz a fazer isso. Justamente porque eles autorizam ao juiz que tome a medida necessária para o cumprimento da tutela específica ou do resultado prático equivalente. De maneira que você tem um pilar do processo civil que vai aqui. E eu digo isso, e não estou dizendo isso com tanta felicidade também assim não, porque acho que também é um risco você relativizar o princípio da congruência, como muitos fazem em outros quadrantes, por exemplo, em direito previdenciário e assim por diante. Mas, veja bem, o 461 e o 461-A relativizam. A inalterabilidade da sentença é outro pilar do processo civil que desaparece aqui. Vocês sabem que, segundo o Código, publicada a sentença, o juiz não pode alterá-la. É isso que está no CPC. Mas, de acordo com o 461 e o 461-A, o juiz pode sim alterar a sua sentença mesmo depois de publicada. Porque ele pode converter aquela tutela específica em resultado prático equivalente. Ou pode terminar tudo em perdas e danos. E tudo isso pode acontecer depois de publicada a sentença. Aliás, depois do trânsito em julgado. Eu costumo dizer que o trânsito julgado no 461 e no 461-A, eles são como sexta-feira 13. Aquele Jason do sexta-feira 13. Quem é da época, né? O Jason é aquele sujeito que quando você pensa que ele morreu, ele aparece novamente. No final do último... O filme é sempre assim, no final ele aparece. Que é para o próximo filme, né? A próxima edição. Então, a coisa julgada aqui é como o Jason do sexta-feira 13. Não morre nunca. Então você sempre pode alterar a sentença, mesmo depois de publicada, mesmo depois do trânsito julgado. Na verdade, esses artigos 461 e 461-A são aquilo que nós chamamos de cláusulas gerais processuais. Nós temos uma grande cláusula geral processual hoje, que é o artigo 5º, inciso 35. E a partir dessa grande cláusula geral processual, nós temos diversas outras cláusulas gerais processuais. O 461 e o 461-A, o 273, o 798, o 475-J e diversos outros artigos do Código que são cláusulas gerais processuais. Eu hoje fico me perguntando se determinadas medidas fazem algum sentido. Por exemplo, o habeas data. Faz sentido a existência do habeas data com o 461 do CPC? Se eu tenho a cláusula geral processual, eu preciso do habeas data? O próprio mandado de segurança. Com o 461 do CPC, eu precisaria do mandado de segurança? A reintegração de posse.
Com o 461-A do CPC, eu preciso de reintegração de posse? Na verdade, hoje nós temos um sistema de cláusulas gerais processuais. E é dentro desse sistema que se insere uma figura chamada tutela inibitória. O que é a tutela inibitória? É uma tutela específica. A tutela inibitória nada mais é do que uma tutela específica. E qual é o objetivo dessa tutela inibitória? O objetivo da tutela inibitória é evitar a prática, a repetição ou a continuação de um ilícito. Então a tutela inibitória é uma tutela voltada para o futuro. É uma vacina processual. Existem, na verdade, remédios processuais. A tutela inibitória é uma vacina processual. Uma tutela voltada para o futuro, para evitar a prática, a repetição ou a continuação de um ilícito. Para dar um exemplo, a nossa querida Daniela Sicarelli. Certa vez ela estava numa praia muito bem acompanhada e tal, e um vídeo foi feito. Ela não tinha como evitar que esse vídeo fosse parar na internet. Realmente não tinha. Mas ela promoveu uma ação para evitar aquilo que ela considerou a continuação do ilícito. Essa ação foi uma ação inibitória. Foi uma tutela inibitória. Ela se requereu uma tutela inibitória. Então a tutela inibitória é uma tutela para evitar que o ilícito ocorra. Não é uma tutela para ressarcir. Não é ressarcitória. Ela é para evitar que o ilícito ocorra. Aliás, é bom que se diga, ela não é uma tutela voltada ao dano. Ela é uma tutela voltada ao ilícito. É para evitar que aconteça o ilícito. Porque pode existir ilícito sem dano e pode existir dano sem ilícito, né? Se eu vender um medicamento sem a autorização, sem a permissão do governo, eu estou praticando um ilícito, mas pode não causar nenhum dano. Por outro lado, se eu estiver praticando um ato em legítima defesa, eu posso causar um dano, mas não haverá o ilícito. Então ela é uma tutela voltada ao ilícito e não ao dano. É para evitar o ilícito. Muito bem, essa tutela inibitória, portanto, é uma tutela específica. Ela vai se valer de quê? Do artigo 5º, inciso 35, que diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ela vai se valer do 461 do CPC, que trata de tutela específica de obrigação de fazer ou de não fazer. E ela vai se valer do artigo 84 do CDC, que também trata de tutela específica de obrigação de fazer ou não fazer, mas no âmbito do processo meta-individual, digamos assim. Então, nós temos aí uma figura chamada tutela inibitória, amplamente aceita pelos tribunais. Portanto, eu pergunto a vocês, novamente, é possível requerer ao juiz que determine por exemplo, alguma empresa que não utilize os meus dados, os cookies, as bolachas virtuais, como disse o Adalberto? Posso determinar isso? Posso pedir isso ao juiz? Posso pedir ao juiz que impeça a utilização da máscara na manifestação pública? Posso pedir ao juiz para que o Facebook retire aquela informação lá do caso entre o apresentador e o jogador? Posso pedir ao... Do ponto de vista estritamente processual, eu posso pedir tudo isso. Tudo isso. Não há nada que impeça. Eu posso me utilizar da tutela inibitória. Eu vou me valer da tutela inibitória do artigo 5º, inciso 35, do 461 e do 84 do CDC. Então, é possível, plenamente possível, do ponto de vista processual, requerer tudo isso. Uma outra discussão é no plano material. Se isto é possível no plano material, porque aqui sabemos que envolve um choque entre direitos fundamentais. Há um direito fundamental, que é a liberdade de expressão, do qual decorre a liberdade de informação, né? O direito de informar, o direito de ser informado, e há, do outro lado, o direito à privacidade, o direito à honra, à imagem. Então, eu tenho um choque de direitos fundamentais. Muitas pessoas dirão assim: não é possível este controle prévio do judiciário. Esse controle prévio é censura, dirão alguns.
Eu não penso assim. Eu acho o seguinte, aqui entra uma questão que vai envolver a chamada ponderação de valores. O juiz há que decidir em cada caso, em cada tutela inibitória, qual dos valores deve prevalecer. Muito menos é um problema de validade e muito mais um problema de valores. De qual dos valores deve prevalecer. Porque ambos estão na Constituição. E ao juiz é dado o direito de decidir sobre isso. E ele pode decidir com tutela inibitória. Ele pode decidir previamente. Ele tem nas mãos a possibilidade de fazer isso. Agora, existe um outro problema, que não é um problema apenas de direito material agora, que volta a ser de direito processual, que é o problema do cumprimento da decisão. Resta saber se a decisão do juiz será efetiva no cumprimento. E o que me parece é que os casos são muito diferentes, as situações são muito diversas. Há casos em que o cumprimento da decisão não poderá acontecer. Infelizmente, eu lamento dizer, meus colegas já disseram isso do ponto de vista do direito material, mas do ponto de vista processual, eu lamento dizer que é inviável o cumprimento de uma decisão que determine a não utilização ou não comercialização de dados extraídos na internet. Infelizmente. Porque não há como o judiciário impedir isso. O judiciário, é possível que alguém faça como aquele rapaz fez, dizer assim, olha, me devolva os dados que você tem a meu respeito. Ele pode fazer isso. Em primeiro lugar, vai devolver aquilo que quiser devolver, porque ele não tem como saber quais são esses dados. E, em segundo lugar, devolve, mas mantém. Mantém e pode comercializar. E quem vai controlar isso? O judiciário não tem como exercer esse controle. A própria Daniela Sicarelli, que pediu para retirar da internet, do YouTube, tirar dali é possível. E apagar isso da internet é possível? Então, é preciso raciocinar uma coisa aqui. O instrumento processual existe. A tutela inibitória existe. E é possível o controle prévio da expressão e da informação. O cumprimento disto é que nem sempre é viável. Infelizmente. Algumas vezes sim, outras vezes não. Então, é essa a conclusão que eu posso chegar aqui. Talvez um dia se tenha alguma maneira de cumprir essas decisões. Enquanto isso não acontecer, nós vamos recorrer aqui a uma figura antiga do processo civil, chamada interesse de agir. Qualquer ação que tenha por objetivo algo cujo cumprimento seja inviável, deve morrer por falta de interesse de agir. Exatamente por isso. Figura velha do processo, né? Diante de situações tão novas da sociedade. Meus amigos, como disse, não queria tomar o tempo de vocês, queria apenas propor aqui uma reflexão processual sobre esses temas que estão sendo debatidos aqui, e principalmente sobre a liberdade de expressão e o controle dessa liberdade do ponto de vista processual. Eu queria só dizer uma última coisa para fechar. Eu sei que há uma tentativa gramsciana de controle da informação. Eu não sou inocente de achar que não há essa tentativa. Há, inclusive do nosso governo, não apenas do governo americano. Há uma tentativa, e já há muito tempo existe, e ela é exercida muitas vezes, de controle da informação. Mas, por outro lado, a gente também não pode viver aprisionado a uma era, como se nós vivêssemos até hoje na era do regime militar. Não dá para viver o tempo inteiro olhando pelo retrovisor, em que tudo é censura e nada se pode controlar, e a liberdade de expressão se torna algo absoluto e incontrolável. Então,
se por um lado existe uma tentativa de controle das informações para a manutenção de um grupo político no poder, por outro lado é preciso ver também, e não só com esse objetivo, mas com outros tantos, mas é preciso ver também que a privacidade, que embora tão difícil hoje de preservar, a privacidade ainda é um valor a ser perseguido na medida do possível. Agradeço a todos. Queria dizer, eu sempre encerro as minhas aulas, quando dou aula, dizendo assim: Deus abençoe o América de Natal. Então, hoje eu quero terminar dessa maneira, dizendo assim também, os americanos dizem Deus abençoe a América, né? Como o meu América é outro, então eu digo Deus abençoe o América, que é o meu América de Natal.